E na Associação de Caçadores, o homem falava com o Sr. Wu a respeito do incidente onde 6 caçadores de Rank C perderam a vida, e apenas restaram 2 caçadores, um de Rank D e o outro de E. O que Wu não acha estranho, já que eles devem ter fugido, mas o homem diz que eles saíram após derrotarem o chefe, e o de Rank D, chamado Yodinho, estava usando equipamento de alto valor. Então talvez seja possível, mas o que realmente o chamou a atenção seria o outro caçador, Sung Jinho, um dos sobreviventes daquela dungeon dupla. E além disso, um dos falecidos seria Hwang Dong-suk, o irmão mais velho de Hwang Dong-su. Wu fica pensativo e vamos até Jinho, que chega em sua casa com cerveja e frango frito. Sua irmã fica surpresa e eles começam a comer. E Dina pergunta como tinha sido a raid, porque parece que ele tinha ganho um bom dinheiro e além disso, ele nem se machucou, então o seu grupo devia ser bem forte. E vencer o chefe deve ter sido fácil. Jinho concorda que eles deviam ser fortes e pensa que realmente foi muito fácil. E por mais forte que fossem, ele nem hesitou em nenhum momento. E na verdade, ficou indignado com a arrogância deles em relação a ele. E admite que no passado teria procurado uma forma de fugir, mas agora estava em dúvida se subir de nível tinha aumentado seu ego. Dina começa a se preocupar, mas Sung diz que apenas estava pensando se a atendente tinha o dado o troco. Ela fica mais tranquila e ele continua pensando que estava tudo bem e apenas estava ficando forte por sua família e para não perder a vida em raids. E se fosse preciso, ele faria novamente. E ao beber a cerveja, uma notificação aparece o alertando sobre uma substância nociva e ativa um efeito de desintoxicação. Ele fica curioso e decide ir pro quarto, deixando sua irmã sozinha com os frangos. E no quarto, ele descobre que não ficava bêbado graças a uma bênção que conseguiu como recompensa da missão Coragem dos Fracos, adquirida na dungeon dupla e era chamada de Bênção do Grande Conjurador Candiaro, que gerava um buff temporário onde todos os ferimentos eram curados e o segundo efeito se chamava Saúde e Longevidade e dava imunidade contra condições tóxicas e estranhas, além de aumentar sua capacidade de regeneração, e deve ter sido graças a isso que seus membros foram regenerados daquela dungeon. Aliás, já vai deixando a sua inscrição se quiser receber o próximo episódio, e não se esquece de curtir e comentar bastante para ajudar esse vídeo a chegar cada vez mais longe e mais pessoas conhecerem o nosso canal de qualidade duvidosa. Mas chega de enrolação, bora pro anime! E mais tarde, Dina chama por Jinho e avisa que um tal de Jinho estava no telefone. Ele decide atendê-lo e encontra Jinho em uma cafeteria e o garoto fica feliz por ele ter vindo. E Jinho agradece por ter o dado as pedras de essência e por não ter contado nada sobre o ocorrido. Mas o garoto responde que aquilo tinha sido autodefesa e Jinho pergunta o que ele queria, fazendo o garoto ir direto ao assunto, porque queria formar uma equipe de combate, mas Jinho recusa de imediato porque não perderia seu tempo andando com um filhinho de papai. O garoto pede que ele o escute porque seria apenas por 20 vezes, ou melhor 19, despertando a curiosidade de Jinho porque provavelmente ele queria se tornar um mestre de guild, então decide ouvi-lo. Jinho admite que queria tirar a licença de mestre da guild e para isso seria necessário ter entrado em pelo menos 20 raids, e como estudou para herdar a empresa, ele não teria problema com o exame teórico, mas com a prática era outra história. E além disso, ser um mestre da guild ajudaria a empresa, já que seu pai teria planejado criar uma guild. Jinho pensa que as dungeons eram perigosas, mas escondiam diversos tesouros e as pedras de essência e cristais de mana eram parte deles, já que os monstros poderosos deixavam materiais e tudo encontrado na dungeon gerava dinheiro. Ele pergunta se eles queriam entrar no negócio com os próprios caçadores para serem autossuficientes e o garoto confirma, já que seu pai colocaria um caçador de rank S como mestre e seu irmão como vice-comandante para a guild ser gerida como uma empresa. Jinho fica curioso sobre o rank S, já que haviam apenas 9 no país e apenas Min estava sem guild, mas ele tinha se aposentado, então eles deviam estar planejando atrair um de outra guild. Ele aconselha que não façam
fizeram isso porque eles iriam comprar briga com a guilda em questão, e Jinho diz que seu irmão não poderia ser um mestre porque não era caçador, fazendo Jinho questionar se ele queria a experiência para brigar com seu irmão. E Jinho diz que com certeza Jinho iria precisar de parceiros para entrar em raids e esconder seu rank, e ele também iria se beneficiar porque seria melhor entrar em raids ao lado de um rank E em vez de ranks mais altos. E pensa que Jinho possa ser de rank B ou até mesmo superior, mas se estivesse errado estariam em apuros, apesar de ter certeza do que tinha visto. Mas mesmo assim ele entrega uma pasta para Jinho que continha o prédio da guild e estava estimado em 30 bilhões, e oferece como pagamento pelas 19 raids de rank C, fazendo Jinho pensar que antigamente aceitaria sem hesitar, mas agora a conversa era outra, já que ele era o único que podia subir de nível e se continuasse melhorando ele poderia chegar no rank S ou até mesmo superá-lo. Então esse valor seria baixo para ele, e além disso ele nem sabia como subir de nível o afetava, então colaborar com outra pessoa seria arriscado, e por isso ele decide recusar a oferta. Ele começa a ir embora e Jinho fica aflito, então pede que ele espere, porque se ele aceitasse iria guardar seu segredo até o fim da vida. Mas o olhar de Jinho faz Jinho ficar apavorado. E enquanto isso, Dong-su recebia as informações sobre os dois sobreviventes, porque tinha certeza que tinham tirado a vida de seu irmão, apesar da mulher ter dito que tinham provas do contrário, mas mesmo assim ele pergunta o que aconteceria se ele tirasse a vida de alguém em outro país. E Laura responde que em outro país, com um tratado de detenção e extradição de caçadores, ele seria julgado naquele país, mas se não for o caso, ele seria julgado com base nas leis de seu país. Ou seja, ele poderia negociar uma redução de pena com o governo, e por isso ele pede que ela abra espaço em sua agenda, mas ela alerta que isso iria afetar a guild, já que sua agenda estava lotada. Ele compreende e pede que ela reserve um tempo depois dos compromissos, e olha as informações de Jinho e Jinho na esperança de que continuem vivos até lá. E no outro dia, Jinho se exercita com sua irmã e pergunta o que ela faria com 30 bilhões, e ela diz que pagaria o tratamento da mãe deles, e faria uma faculdade, mas não saberia o que faria com o resto, já que era muito dinheiro. Jinho concorda e fala pra ela ir em seu ritmo enquanto ele disparava na frente, e depois de correr, ele conclui a missão diária, mas nota que tinha passado 1 quilômetro e fica curioso sobre o porquê tinha contabilizado. Ele faz algumas flexões e nota que elas também contabilizaram, então decide ver até onde poderia chegar. Sua irmã finalmente o alcança, mas ele volta a correr e finaliza quando o contador trava no dobro, fazendo a missão diária se tornar uma missão secreta, e ao concluí-la, ele ganha o direito de escolher entre uma caixa misteriosa abençoada ou amaldiçoada. Ele escolhe a abençoada, e de dentro dela surge uma chave para entrar em uma dungeon chamado Castelo Demoníaco, e a raridade da chave seria a S, mas o que realmente chama sua atenção seria uma descrição que dizia que no castelo ele poderia conseguir os ingredientes do elixir da vida, que era capaz de curar qualquer doença por meio de magia. Ele visita sua mãe e pensa que talvez esse elixir possa curá-la, então é claro que ele o queria. Jinho vai até o local da chave e começa a invocar a porta, e pensa que se a raridade da chave for proporcional à dificuldade da dungeon, então ela seria de rank S, e devem ter monstros no nível daquela ilha de Jeju, que foi difícil até para os caçadores de rank S, o fazendo se questionar se seria forte o suficiente para acabar com monstros desse patamar. Ele atravessa a porta e se depara com um cenário em chamas, e admite que estava com medo, e caso se sinta ameaçado, era só usar a pedra de teleporte que conseguiu na dungeon instanciada. Mas uma criatura enorme aparece em sua frente, e Jinho pensa que se desistisse tudo iria acabar, então iria ficar mais forte para subir de nível e recuperar tudo, porque não iria perder a vida naquele lugar. Ele ativa várias habilidades e acerta o primeiro golpe na criatura, que apenas faz um arranhão, e continua golpeando diversas vezes. O monstro o ataca e ele consegue desviar, e nota que seus ataques não estavam afetando o monstro, então decide ativar o seu título, Instinto de Tirar Vidas, mas a criatura repele seu efeito, e ele volta a atacá-lo, mas o debuff de sua arma não tem efeito, e o monstro consegue arrancar seu braço com uma mordida, além de atingi-lo
aquilo com outro golpe. Jinru fica preocupado porque ele tirou 1/3 de sua vida apenas com um ataque e desvia dos outros golpes. Mas uma notificação o alerta que o monstro Cerberus, o Guardião do Inferno, ativou a habilidade Fúria, que dobrou seus atributos durante 3 minutos, fazendo o monstro se tornar incrivelmente rápido, e graças a isso ele golpeia Jinru novamente, obrigando o garoto a usar sua recuperação total. Ele volta a atacar a criatura, que o arremessa para longe e volta a atacá-lo, fazendo o HP do garoto ser reduzido para menos de 30%. E graças a isso, Jinru ganha um buff onde o dano era reduzido pela metade. O Cerberus volta a correr em sua direção e o garoto decide chutar a terra para cobrir sua visão, e assim ganhar tempo com isso. Ele percebe que não parava de receber notificação porque o sistema estava o avisando do perigo, para que ele não perdesse a vida, e se pergunta se seria porque era um jogador. Então com certeza isso não seria um segundo despertar comum. Ele volta a pensar no monstro, que tinha que esperar os 3 minutos de fúria passar, mas como era perigoso, decide usar a pedra de teleporte. Mas o monstro o encontra e ataca o garoto, fazendo ele se separar da pedra, e Jinru consegue se esconder novamente, mas seu HP fica muito baixo e ele se pergunta como iria sobreviver a isso. Ele procura algo que o ajude em seu inventário e se lembra da loja, então compra 3 poções de cura, mas cada uma recupera apenas 100 de HP, e por isso ele decide tomar a glândula de veneno da casaca, que diminuía o dano físico recebido em 20%, mas em troca sua força diminuía 35%, mas ele decide apostar em sua bênção, já que isso era um veneno, e graças a ela ele consegue eliminar o efeito de debuff e ganha 20% de defesa. E o monstro volta a atacá-lo, mas o efeito da fúria acaba e o Cerberus recebe todo o dano anterior, dando abertura a Jinru, que volta a golpeá-lo diversas vezes, mas o monstro consegue revidar e o morde, deixando Jinru com apenas 179 de HP. Mas Jinru não desiste e ataca o olho do monstro diversas vezes, até que a criatura acaba sendo derrotado, e graças a isso Jinru sobe alguns níveis. E depois de um tempo ele olha os itens que tinha adquirido, que seriam a chave da porta do castelo que o Cerberus estava defendendo, e a presa do monstro, além de um item misterioso que seria a fórmula do elixir da vida, que precisava de 3 itens para ser criado e eram encontrados dentro do castelo demoníaco. E graças ao Cerberus, Jinru entendeu seu nível de poder e que com certeza iria perder a vida se entrasse nele, então decide ir embora com uma promessa de ficar mais forte para retornar algum dia. E assim finalizamos o 7º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, e não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!